Esse é um regime ditatorial, esse é um regime de exceção. E vi em alguns sítios da internet algumas pessoas criticando a fala de muitos parlamentares e outras pessoas, dizendo, mas como é uma ditadura se vocês podem realizar uma manifestação às ruas, como foi o caso de Copacabana. Sim, mas prestem muita atenção. Pedimos reiteradas vezes que não fossem levadas faixas. Pedimos reiteradas vezes que o discurso fosse modulado. Isso só acontece numa ditadura. Nós não temos mais liberdade de expressão no Brasil. Nós não temos mais a possibilidade de nos manifestarmos no Brasil. E não é só isso. Existe, a olhos nus, um conluio entre o PT e alguns membros do STF, numa verdadeira coligação PT e alguns ministros do STF, que têm jogado no lixo a história daquela instituição. E se blindam atrás do escudo dizendo que qualquer crítica a um deles é ataque à instituição. Engraçado o duplo pensar da imprensa brasileira, que quando noticiou o bombardeio do Irã a Israel, falou que houve uma mensagem do Irã. Agora, quando nós criticamos a atuação inconstitucional desses ministros que flagrantemente usurpam o poder que receberam, aí é ataque. É ataque à instituição. Não é ataque à instituição, é uma denúncia do descalabro, do destempero, dos absurdos que algumas pessoas físicas têm utilizado a sua posição no Supremo para usurpar o poder e impor aos brasileiros um regime ditatorial. Tudo aquilo que o governo federal, que o executivo não consegue fazer, através dessas pessoas imbuídas e usando esse poder de forma arbitrária, eles têm levado a cabo no Brasil. Perseguem jornalistas, muitos estão exilados no Brasil, o Alan, o Rodrigo Constantino, o Figueiredo, até o menino Monarque, que é ideologicamente de esquerda, foi censurado por denunciar a censura. Nós temos uma juíza que foi expulsa da magistratura e tem hoje suas contas bloqueadas exclusivamente por ser conservadora. Teve que fugir do Brasil, está em exílio nos Estados Unidos, entre outros tantos. O ataque ao patrimônio pessoal, ao dos familiares, como é o caso do Eustáquio, que teve as contas da filha bloqueada. Pessoas presas às dezenas, às centenas, aos milhares, sem sequer atribuição de fato. Parlamentares sofrendo busca e apreensão sem saber o porquê. E quando recebem a intimação, justifica essa busca e apreensão, não tem sequer a descrição do fato lá, Girão. Nada. Pessoas condenadas à prisão sem sequer especificação do fato. Dizendo que houve o crime de multidão, uma construção jurídica absurda dentro do Brasil para encarcerar pessoas que, quando muito, deveriam estar respondendo no juizado especial. Não tem mais devido processo legal, não tem mais democracia no país. Processo sem acesso. Eu sou advogado, advoguei no inquérito das fake news, estou há 3 anos tentando ter acesso a esses autos e não consigo. Suplicamos a OAB, suplicamos as instituições e não há nada, nem sombra do devido processo legal. Ao ponto de o ministro Alexandre de Moraes se envolver num bate-boca no aeroporto da Itália e botar a família inteira da pessoa lá dentro para poder inquiri-los. Ele é a suposta vítima, mas se põe como acusador, como investigador, como julgador e, claro, como executor da pena, que não tem revisão, porque, afinal de contas, essas pessoas, sem foro por prerrogativa de função, estão sendo processadas no Supremo, não se sabe como nem porquê. Chegamos ao absurdo de um deputado em exercício ser preso porque fez um vídeo, condenado a quase 10 anos de prisão. E tendo recebido o benefício do perdão do presidencial, o deputado Daniel Silveira teve esse benefício revogado, cassado pelo próprio tribunal que o condenou sem direito a recurso, Girão. Mas ainda mais grave, parlamentares têm tido as suas falas perseguidas por esse tribunal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, no plenário. No púlpito do plenário da Câmara. A Constituição nos assegura imunidade para falar, seja dentro dessa casa ou da outra, seja fora dela, seja nas redes sociais. E a deputada Bia Kicis teve cerceada, censurada sua fala de uma manifestação que fez do púlpito do plenário.
Isso vai muito além do absurdo. Aos que dizem que temos liberdade, temos que o tempo todo ficar nos policiando no nosso discurso, porque podemos sofrer um bloqueio total do nosso patrimônio construído preternamente na nossa vida profissional e enfrentar nas manhãs uma busca e apreensão da Polícia Federal exclusivamente pelo que falamos aqui. Não é à toa que um deputado estadual teve o seu mandato cassado exclusivamente porque criticou as urnas eletrônicas. Ora, eu não vou entrar no mérito se elas são eficazes ou não, mas nós temos o direito constitucional de criticar. E os parlamentares têm a prerrogativa de fazê-lo. Mais que isso, o processo foi fraudulento, sim. Não entro no mérito das urnas, mas o processo foi fraudulento. Não houve equidade entre as duas partes. Isso é evidente, ficou claro durante o processo eleitoral. E vou além. A Constituição assegura que o escrutínio seja publicamente auditável. E não é. Que o escrutínio tenha contagem pública. E não tem. Ainda que essa tecnologia fosse indelével, imune a qualquer ameaça, nós temos o direito constitucional à contagem pública de votos que não vem sendo praticado no Brasil e hoje, com a situação que nós encontramos, o único resquício de esperança que temos de reestabelecer a liberdade de expressão e reestabelecer uma eleição justa é da interferência internacional. Mais que isso, não existe democracia sem liberdade de expressão. Mas vou além, Sérgio. Não existe democracia sem meios adequados à legítima defesa. Não é à toa que os Estados Unidos têm na sua primeira emenda a liberdade de expressão, free speech. E na segunda emenda, o acesso a armas de fogo, para que você defenda a primeira. A expressão "o povo armado jamais será escravizado" se deve a um fato muito simples. A próxima escalada desse regime autoritário é que ele se torne cruento, que comece a atirar nas pessoas na rua. E não estamos longe disso, uma vez que esse regime faz parte de uma narcoditadura, tem ligações viscerais com o crime organizado. Nós vimos nos ministérios desse governo, ou desse regime, a frequência custeada com dinheiro público da primeira-dama do Comando Vermelho. Nós vimos relações e papos cabulosos levantados pela Polícia Federal com o PCC, com o crime organizado. Utilizam a estrutura do governo para facilitar o tráfico. Estamos numa narcoditadura, sim, muito pior que uma ditadura custeada às expensas do crime organizado, que comemorou efusivamente quando saiu o resultado dessas eleições.